Fala galera, vídeo aula de hoje a gente vai falar um pouco então sobre eletromagnetismo. Basicamente vamos falar sobre o campo magnético e sua influência sobre cargas elétricas. Neste momento nós vamos nos ater apenas a uma descrição um pouco qualitativa sobre como o campo magnético influencia cargas elétricas. No outro momento a gente discute de uma forma mais quantitativa, a gente vê a matemática envolvida na coisa, ok? Então, a base do estudo do eletromagnetismo são os ímãs e o campo magnético. A gente já estudou força gravitacional e campo gravitacional. A gente já estudou força elétrica e campo elétrico. E agora a gente vai estudar força magnética e campo magnético. Seria então a terceira força da natureza a qual a gente será apresentado. Mais para frente, com a evolução dos conhecimentos da gente, a gente vai perceber que a eletricidade, a força elétrica e o magnetismo, a força magnética, eles na verdade são duas caras da mesma moeda. O que a gente vai chamar então de eletromagnetismo. A força elétrica e a força magnética, elas são irmãs e estão relacionadas por uma questão de referencial, de escolha de referencial, simplesmente. Lembremos que quando a gente estudou gravitação, existia uma propriedade da matéria que era responsável por criar o campo gravitacional e, portanto, por criar a interação gravitacional, que era a massa. Quando a gente estudou a eletricidade, existia uma propriedade que era responsável por criar o campo elétrico e que, portanto, era responsável por mediar a interação elétrica. Na eletricidade, vou falar da eletricidade especificamente porque é um pouco mais parecido com o magnetismo. A gente tinha então eletricidade de dois tipos, vou dizer assim de uma forma grosseira. A gente tinha cargas positivas e a gente tinha cargas negativas. As cargas positivas, se fossem colocadas próximas umas das outras, se repeliriam. As cargas negativas, se fossem colocadas próximas umas das outras, também iriam se repelir. A gente só teria atração se tivesse cargas de sinais opostos. Aqui no magnetismo, a gente não tem o que pode chamar propriamente de cargas magnéticas. Mas a gente também tem dois tipos de magnetismo. A gente tem magnetismos opostos, essa é uma forma bem grosseira de falar, mas assim como a gente tinha cargas positivas e negativas na eletricidade, aqui a gente também vai ter opostos. Os opostos aqui, contudo, são chamados de norte e sul, ok? Pois bem, então, assim como na eletricidade, aqui também no magnetismo a gente vai ter o fenômeno da atração e da repulsão. No caso do magnetismo, ele funciona da seguinte forma: se você tiver dois polos do mesmo tipo, no caso dois polos norte ou dois polos sul, eles vão interagir de forma a repelir um ao outro. Então, polos iguais, norte e norte, sul e sul, eles irão se repelir. Polos contrários, norte e sul, sul e norte, eles vão se atrair. É basicamente o mesmo que acontece então lá na eletricidade, quando cargas de sinais opostos se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem. Além disso, para deixar essa analogia um pouco mais próxima ainda, existe também a lei de interação entre os polos magnéticos, entre as cargas magnéticas, de uma forma bem grosseira. A gente lembra lá na eletricidade que a força de interação entre duas cargas elétricas, ela variava com o quadrado da distância. Aqui também. Se você tiver dois polos de dois ímãs diferentes, separados por uma distância d, e eles interagem nesse momento então por uma força F, se você duplicar essa distância, a força de interação entre eles cai para F sobre 4. Ou seja, a força magnética de interação entre eles é proporcional ao inverso do quadrado da distância, como era também lá na eletricidade e como era também lá na gravitação.
Outro aspecto que é extremamente importante e é o que vai diferenciar essencialmente a eletricidade do magnetismo, é esse princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã. Na eletricidade, a gente pode ter corpos formados só por cargas positivas. A gente pode ter corpos formados só por cargas negativas, sem problema nenhum. A gente pode formar dipolos se a gente juntar uma carga positiva e uma carga negativa de mesma intensidade separadas por uma determinada distância. No magnetismo, contudo, a matéria aparece sempre em dipolos. Até hoje, nenhum estudo, nenhuma pesquisa conseguiu detectar um monopolo magnético. Até hoje não foi possível encontrar um polo norte de um ímã isolado do polo sul de um ímã. Sempre que detectaram em um experimento o polo norte de um ímã, foi detectado também o polo sul de um ímã. Mesmo que você parta um determinado ímã ao meio, você ainda vai ter um polo norte e um polo sul para cada pedaço do ímã que você conseguiu. E se você conseguir continuar fazendo isso aqui de maneira infinita até chegar ao átomo, você vai dividir até chegar ao átomo. Você vai pasmar nesse momento, porque o próprio átomo, né, devido ao movimento circular do elétron em torno do núcleo, o próprio átomo se comporta como um ímã e tem um norte e tem um sul. Então, é esse movimento orbital do elétron, aqui a gente vai ver isso mais para frente com mais detalhes, mas é esse movimento orbital do elétron aqui que cria o comportamento dipolar magnético do átomo. E é esse comportamento dipolar do átomo aqui que vai dar origem a todo o comportamento magnético da matéria. Como eu disse, a gente descreve isso com mais detalhes mais para frente.